Mateus 7, 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por estarmos nesta casa hoje. Senhor, verdadeiramente a tua palavra, ela é a verdade, porque ela diz, Senhor, que nós nos alegramos ao sabermos que estaremos na casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor, que é estar aqui, Jesus. Pai, aqui nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos, nos tornamos corpo, e Senhor, recebemos a tua mensagem, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Pai, por isso, fala conosco um pouco mais. Tu já tens falado das mais diversas formas aqui, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, me usar como teu instrumento nesta casa, a começar de mim, ministra ao meu coração, Senhor, que seja tudo conforme a tua palavra, conforme o teu querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre, como nós cantamos, corações, Senhor, dispostos, Senhor, a ouvir e obedecer a tua palavra. Senhor, o Senhor personalize esta mensagem, segundo a necessidade de cada coração que aqui está nesta noite. Fale conosco, Senhor, conforme o teu querer. Nos encha com a tua presença. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, nós já iniciamos um novo ano, já estamos praticamente finalizando o mês de janeiro, e muitas pessoas certamente já fizeram seus planejamentos sobre o que desejam. E quando a gente pensa em planejamento, quando a gente pensa em desejo, eu me pego refletindo, e eu queria que você refletisse nessa noite. Se Deus, Ele aparecesse diretamente a você, hoje, aqui, e Ele falasse para você: pede o que queres e eu te darei, o que você pediria? Vamos lá, dar 10 segundos para você pensar, o que você pediria para Deus? Se Deus chegasse para você agora e falasse assim: pede o que você quiser, e o que você pedir, eu vou te dar. Pensa aí. Pensou? Amém. Então guarda para você aí o que você pediu, o que você pediria a Deus. O que é que você mais quer? A Bíblia, ela vai nos mostrar que Salomão, ele vai iniciar o seu reinado em Israel. E o Senhor, ele vai aparecer a Salomão durante a noite, e ele vai fazer uma pergunta, ele vai colocar ali para Salomão o que ele quer. Uma pergunta semelhante ao que nós pensamos agora. Se Deus chegasse para nós: o que você quer? Pede o que você quer, que eu vou te dar. Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 10, diz assim: naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo?
Olha lá, Deus diz para Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse pedir. E é interessante que ele pede sabedoria para liderar o povo que não era dele, mas o povo que era de Deus. Então ele está reconhecendo que tudo é do Senhor. Então ele pede sabedoria para administrar aquilo que o Senhor entregou na mão dele. E eu creio que todos nós aqui, talvez você, quando você pensou, você pediu, você imaginou que você pediria uma cura, pediria uma porta aberta, pediria prosperidade, ou talvez você pediu sabedoria, mas nós podemos concordar com uma coisa: a partir do momento que nós lemos esse texto de Crônicas, todos nós que estamos aqui, nós gostaríamos de sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Todos nós precisamos dessa sabedoria. Agora, talvez você pode falar assim: poxa, eu podia ter falado sabedoria, né? Talvez não pensei na sabedoria. Mas, agora que você ouviu esse trecho da palavra de Deus, porque tudo que vem à tua mão é Deus que te deu, amém? Tudo que vem para você não é a força do seu braço, é a força do Senhor, porque Ele te deu força para você vencer o teu dia, para você suportar as aflições, para você trabalhar, enfim. Então, é interessante que Salomão, ele diz: quem pode governar esse teu grande povo? Ele não está dizendo: esse povo é meu, eu sou o rei, e eles são meus súditos, eles vão me obedecer. Não, ele está reconhecendo nesse primeiro momento que tudo é de Deus. Então que a gente peça sabedoria: Senhor, me dá sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão. Amém? Que esse seja o desejo do nosso coração: Senhor, dá-me sabedoria, tudo que vier à minha mão, não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Senhor, que eu tenha sabedoria para saber lidar, para saber agir com aquilo que é teu. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Nós temos que ter sabedoria para dar com o que vem do Senhor para as nossas vidas. Agora, se você realmente deseja sabedoria ao ponto de fazer você deseja sabedoria ao ponto de fazer o que for necessário para tê-la, será que a gente almeja essa sabedoria? Que às vezes a gente fala: eu quero alguma coisa, mas a gente não se esforça. A pergunta é: será que você estaria disposto a fazer o que for necessário para adquirir a sabedoria, para conseguir a sabedoria? Você deseja a sabedoria, você deseja ter conhecimento de Deus, você deseja aprender, conhecer as coisas de Deus, ao ponto de querer viver realmente de maneira sábia? Porque buscar sabedoria e viver de maneira sábia é totalmente diferente. Nós precisamos aprender a viver de maneira sábia, agir sabiamente nas mais diversas situações. Não é só ter sabedoria para falar alguma coisa, mas é viver assim. É viver sabiamente, é viver sabendo empregar os recursos, é viver sabendo como agir conforme a palavra de Deus. E somente em Jesus, somente em Cristo nós vamos conseguir isso. Nós só achamos sabedoria se nós estivermos na palavra do Senhor. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês é: quem será você neste ano? Uma pessoa sábia? Será que você será uma pessoa prudente? Ou você será uma pessoa do tipo insensata, uma pessoa sem juízo? E essa é a pergunta que Jesus faz para nós nessa noite. Quem será você durante este ano? Você será sábio ou você será insensato? No texto que nós lemos, Jesus está ensinando, Jesus está ali dando o sermão, é o sermão do monte. Jesus está falando muitas coisas, está dando muitas instruções, e Ele está ali fazendo um chamado extraordinário para todos aqueles que estão ouvindo. A felicidade das nossas vidas depende de colocarmos em prática o que Jesus disse. Porque Ele está dizendo, Ele está encerrando o sermão, e Ele está dizendo: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Existem muitas pessoas que poderão te dar conselhos hoje em dia. Você pode perguntar para muitas pessoas e eles vão te aconselhar, e muitos conselhos que serão dados com coração, serão conselhos genuínos de alguém que quer o seu bem.
Mas até esses conselhos das pessoas que querem o seu bem, eles podem falhar, podem ser um conselho que não te leva para o lugar certo. Mas somente Jesus, somente Ele nos aconselha da forma certa e que dá certo, e Ele nunca vai errar. Então, por isso que a palavra de Deus vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores, são além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar, porque esse é o caminho de Deus, os pensamentos deles são mais altos. Então, há um chamado de Jesus nesse texto para as nossas vidas hoje. Agora, que chamado é esse? Eu quero deixar 2 pontos hoje, para a gente pensar no chamado de Jesus para as nossas vidas. E o primeiro chamado, o primeiro ponto que nós temos que ver nessa noite aqui, o chamado de Jesus é um chamado para construir a sua vida sobre a palavra dEle. O chamado de Jesus é um convite para a gente viver conforme a vontade dEle, conforme a direção dEle. Todos que aqui estamos, creio que todos podemos dizer, nós conhecemos a importância de colocar uma boa fundação, de ter uma boa fundação, de ter uma boa base quando você vai construir um edifício, quando você vai construir uma casa. Talvez a fundação é o que mais demora, a fundação é o que mais vai empregar o tempo. Parece que quando a gente vê, né, os prédios, a gente vê, demora para subir, mas de repente, quando faz ali já o primeiro andar, a fundação está pronta, vai o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e sobe de uma forma que você fala assim, meu Deus, como subiu tão rápido? Porque a fundação, o alicerce está bem estruturado. Então, a gente entende, a gente sabe que é necessário um edifício para que ele se sustente, ele precisa ter uma base forte. Uma casa, ela pode ser muito bonita, uma casa, ela pode estar num bairro lindo, num lugar maravilhoso, numa vista maravilhosa. Uma casa pode ter uma divisão de cômodos muito boa, que nós olhamos e nós falamos, nossa, como é bem dividido, olha esse quarto, olha isso, olha aquilo. Mas se ela não tiver um bom fundamento, se ela não tiver uma boa base, se ela não estiver firme, se ela não estiver sólida, apesar de toda a beleza, apesar de todo o requinte que ela tenha, sem um fundamento certo, sem um fundamento firme, ela não vai durar muito tempo. Porque vai começar as intempéries, vai começar a mover, os carros vão passar pela rua, vai ter a dilatação que é natural, e ela vai começar a balançar, e vai começar a aparecer as rachaduras, porque a fundação não está tão firme, porque as coisas não foram feitas de uma forma certa. Então, não vai durar muito. E naquela época, irmãos, existiam os rios que eles secavam durante uma temporada. Hoje acontece ainda em muitos lugares, né? Durante um tempo onde era um rio, é uma temporada de seca, aquele rio se seca, mas logo que volta o tempo de chuva, ele se enche novamente. Então, quando vem as chuvas fortes, as águas novamente elas voltam a encher aquele lugar que um dia esteve seco. Então, uma pessoa que não conhecesse a área, uma pessoa que fosse longe, simplesmente chegasse e olhasse a área, ela podia pensar, poxa, que lugar legal para ficar. Bem nas proximidades do rio, eu vou ter água, eu vou ter, nossa, tem, sei lá, tem árvores aqui, tem uma brisa suave, vai ser um lugar legal para construir uma casa, um lugar perfeito. Quem já foi na praia aqui? Creio que quase todo mundo já foi na praia. E na praia, quando você vai pisar ali na areia, é duro ou é mole? É duro. Se você pisar no primeiro momento, é duro. Você pisa e do tipo, você não afunda. Mas, o que acontece? Você consegue cavar com a mão, sim ou não? Você consegue fazer um buraco gigantesco com uma mão. Só com a mão você vai cavando. Se você for lá fora tentar fazer isso com a sua mão, você vai acabar com a sua mão. Mas se você for na praia e você começar ali a cavucar, a cavar areia, você vai conseguir fazer um buraco. Porque o solo ali ele está cheio de água, então é fácil, fica tudo muito fácil para você fazer. Então a pessoa pode chegar e falar assim, poxa, vou construir uma casa aqui, porque o terreno aqui eu consigo pisar, ele é relativamente, né, firme, é um terreno fofo,
é fácil para eu cavar, para fazer uma fundação aqui, eu vou fazer. Aí o rio vai trazer um frescor, vai trazer um alívio, as árvores da margem, né? Vai ter uma vista bonita. E além tem do mais, né, irmãos? Se formos colocar, pensar hoje, né, o custo do material de construção está lá em cima. Então tem areia, ixi, você pode usar areia a rodo aí que está fácil. Então vai ser mais fácil você construir sobre a areia. Vai ser mais fácil. Mas a pessoa então ela vai chegar, então ela vai construir a sua casa sobre esse terreno arenoso, esse terreno cheio de areia. E ele poderia realmente pensar, poxa, vai ser muito fácil. Mas Jesus está dizendo também que tem uma pessoa que ele vai construir a casa sobre a pedra, ou seja, sobre um terreno rochoso, um terreno muito mais firme. Mas para construir uma casa assim, ele vai ter que sacrificar mais, ele vai ter que se esforçar mais, ele vai ter que subir com o material nas costas, ele vai ter que subir, não é só chegar ali no raso, vamos colocar com material, não, ele vai pegar o material nas costas, vai subir, vai fazer um esforço, vai ter um esforço grande, vai dar trabalho, ele vai ter que escavar, irmãos, uma fundação em cima de uma pedra dura, e isso vai exigir muito esforço. Já tentou escavar uma pedra? Não é fácil não, irmãos. Você pergunta para o nosso irmão Vadinho no final do culto, ele tentou tirar aquela pedra ali da frente, o irmão não conseguiu, tirou uma lasquinha, né? Mas ele falou que era um martelete, se ele tivesse um outro equipamento ele tirava. Mas amém, vamos acreditar nessa história. Brincadeira, irmão. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é fácil. Às vezes a gente olha, tipo, uma pedra ali, não, é simples, eu vou lá, se bobear nem preciso de um martelete, eu vou com, né, com um martelo muito forte e vou bater e vai quebrar, e não quebra. Às vezes a gente acha, né, que é simples e não é. Então Jesus está falando assim, não é fácil você construir sobre a pedra. Assim a nossa vida não é fácil, nós construímos sobre a pedra que é Cristo, porque exige renúncia, exige esforço, você precisa se esforçar. Para estarmos aqui a gente precisa abrir mão de muitas coisas, para estarmos durante a semana, precisamos nos esforçar, não é fácil, né? A gente está na campanha aí para ler os evangelhos, e ler um capítulo por dia. Tem irmão que já deve estar atrasado na leitura, porque às vezes a gente fala assim, um capítulo só, mas você vai se enrolando com as coisas dessa vida, vai se enrolando com os afazeres, vai se enrolando daqui, está cansado, depois eu compenso. Aí daqui a pouco você está acumulando, você já está atrasado, e você nem consegue, depois você até vai se esforçar, não, eu vou cumprir o meu propósito e tal, mas até a sua leitura vai ficar comprometida, porque você vai começar a ler de uma forma rápida, e você não vai meditar na palavra. Então, você não vai estar cavando profundamente, você não vai estar criando uma raiz, uma base sólida para a tua vida. Mas Jesus está falando que então escavar, fazer a fundação em cima da pedra vai exigir um esforço muito grande. Então se nós quisermos a sabedoria de Cristo, se nós quisermos encontrar uma profundidade maior com o Senhor, nós vamos precisar cavar, vamos precisar nos esforçar. E não vai ser fácil, irmãos. Jesus ele também vai dizer que a porta ela é estreita. Não é fácil você chegar e passar por essa porta. É esforço, é renúncia. Mas quantos de nós estamos dispostos a renunciar? E aí Jesus ele vai dizer que vai chegar um momento que as duas casas são edificadas e as duas são muito belas, são bonitas. Mas existe uma diferença entre as duas construções. E você só vai perceber a diferença quando chegarem as tempestades. É quando sopra o vento, é quando cai a chuva, é quando as dificuldades chegam, é quando as águas elas começam a subir. É aí que você começa a ver a qualidade da tua construção. É aí que você começa a enxergar. E o dono, a Bíblia vai dizer, Jesus vai contar que o dono da casa construída sobre a areia, sobre o terreno arenoso, ele vai perder tudo.
ele vai perder tudo, irmãos, ele vai ficar desamparado, ele não vai ter como construir uma casa nova. Mas o dono da casa edificada sobre a pedra, ele vai permanecer firme. Ele tem um lugar que resiste no meio da tempestade. Ele tem um lugar que resiste no meio da dificuldade. E assim é a nossa vida, irmãos. Sabe, não importa o tamanho da construção da tua vida. Não importa se alguém te vê e fica admirado pelas coisas que você tem feito. Não importa se alguém te vê e fica admirado pelas coisas que você faz. Olha como esse irmão faz isso, como ele é bom nisso, como ele é bom naquilo outro. Não importa o luxo que você esteja vivendo. Sabe, não importa se sua vida tem uma cor rosada, se tem uma cor azulada. Sabe o que importa? É a fundação da sua vida. É isso que importa. É quando chegam as tempestades, é quando chegam os temporais, é quando chegam as dificuldades. Sobre qual base a sua vida está construída? Será que ela resiste? Nesses momentos de intempéries, nesses momentos de ventos fortes, de crise, nesses momentos duros, nos momentos difíceis que todos nós passaremos, é que se revela a verdadeira fundação da tua casa. É quando a coisa fica difícil, que realmente se mostra se a tua casa realmente ela está fundada sobre a rocha ou sobre a areia. Se realmente é uma casa que ela é bela por dentro e por fora, ou se ela apenas tem uma aparência, mas não tem uma fundação firme, e quando vem a dificuldade, ela se esvai. Porque quando tudo está bem, quando o sol está raiando, o sol está brilhando, quando o céu está azul, quando os passarinhos estão cantando, não dá para você perceber, não dá para você notar. E hoje nós vivemos essa fase, porque tudo nós queremos postar, tudo nós queremos colocar, e eu não tenho nada contra ninguém colocar nada. Mas ali a gente só posta quando a gente está sorrindo, quando a gente está, tudo é muito belo, o sol está raiando, está tudo muito maravilhoso. Mas somente quando chegarem as dificuldades é que nós saberemos se essa felicidade, se esse rosto feliz, ele permanece, se ele tem uma fundação firme que é Cristo, se ele sente alegria mesmo na dor, se ele sente alegria e fala: Senhor, louvado seja o teu nome, sobre todas as circunstâncias, porque eu confio em Ti, a minha fé está firmada no Senhor. Será que a nossa fé está firmada verdadeiramente em Cristo? Será que a nossa vida está bem cimentada na presença do Senhor? Irmãos, vai chegar uma tempestade. Vai chegar uma hora tempestuosa. E essa será a última tempestade da história. E essa tempestade, ela vai arrasar com todas as edificações mal construídas. Essa tempestade, ela vai arrasar com todas as casas mal fundadas. E não haverá tempo, não haverão mais recursos para você consertar a sua casa. Está chegando o dia, irmãos, que Jesus vai voltar. Ele vai julgar vivos e mortos. Foi falado aqui na palavra de oferta sobre ter azeite, sobre ser prudente. E a palavra de Deus vai confirmando hoje sobre a necessidade da prudência, sobre a necessidade de nós estarmos alicerçados em Cristo, porque vai chegar o dia que Jesus, Ele vai julgar vivos e mortos. Nós ontem estávamos lendo em nosso lar, com os nossos filhos, a palavra de Deus, Jesus dizendo acerca dos últimos tempos, e as crianças começaram a entender. Poxa, é verdade, olha o que está falando aqui. Olha, rumores de guerra, nação contra nação. E a gente tem visto. Então, Jesus ele deixa claro: olha, eu estou às portas. Está chegando o dia, está chegando o momento. Está chegando o dia que essa tempestade vai chegar, irmãos. E a nossa fundação vai ser testada, vai ser
provada, e nesse dia será revelada a qualidade da construção da vida de cada pessoa. A minha construção, a tua construção, a construção de cada um. E esse dia, irmãos, vai ser um desastre para quem não estiver preparado. Sabe, muito pouco se fala, a gente fala muito de bênção, de vitória, mas muito pouco se fala da volta de Jesus. Jesus vai voltar, sabe, está chegando o dia, os sinais, eles estão se revelando a cada dia a volta do Messias, a volta do Senhor. E se nós não estivermos com a nossa vida no altar, se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade, se nós não vivermos uma vida de comunhão com Cristo, nós seremos comparados a quem ouviu a palavra de Deus e construiu a nossa casa sobre areia. Então Deus está nos alertando aonde você está construindo a sua base. Deus está falando, é tempo de nós consertarmos a nossa vida, porque esse dia da volta de Jesus, não tem como você consertar as coisas, não vai ter mais jeito. Esse dia vai ser um desastre, porque quando as águas vierem, elas levarão as casas, a saber, as nossas vidas. E se nós não formos encontrados, lavados no sangue do Cordeiro, nós estaremos condenados para todos sempre. Mas há um detalhe muito importante, irmãos. Quando Jesus ele fala sobre construir a nossa vida sobre as suas palavras, ele não está simplesmente falando de nós escutarmos o que ele fala. Porque hoje nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos escutando a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Mas Ele não está falando simplesmente de você ouvir aquilo que Ele fala, não. O que Jesus realmente diz é muito claro no versículo 24: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Veja, não é suficiente só ouvir o ensinamento de Jesus, você precisa colocar em prática. E quando o nosso ensino é colocado em prática, como nós temos reagido? Como você reage quando a tua fé é testada? Como você reage quando a tua paciência é testada? Como você reage quando as pessoas lhe colocam numa situação delicada? Como você reage quando o teu ego ele é mexido? Como você se porta diante das intempéries da vida? Será que você tem um espírito segundo o Espírito de Cristo, segundo a direção do Senhor? Ou será que você dá vazão para a sua carne, para que ela grite, para que ela esperneie, para que ela reclame? Ou você se submete à vontade do Senhor e fala: Senhor, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça? Mas nós temos vivido uma geração que nós não levamos mais desaforo para casa, nós não aceitamos e nós exigimos os nossos direitos. E não estou dizendo que você não pode exigir o seu direito, mas de que forma você tem feito isso? Às vezes a gente quer resolver as coisas no grito, às vezes a gente quer resolver as coisas nas ameaças, a gente começa a ameaçar. A gente não sabe resolver segundo a palavra de Deus, a gente não sabe resolver segundo a direção de Deus, e nós nos fechamos nos nossos próprios pensamentos, quando nós deveríamos orar, quando nós deveríamos buscar e clamar: Senhor, me direciona sobre essa situação, para que eu possa andar segundo a tua vontade, para que eu possa andar segundo o teu querer. Porque vão haver momentos, irmãos, que nós vamos passar as dificuldades, e nós vamos levar pancadas, e nós teremos de suportá-las e entender que esse é o tempo de nós levarmos elas. Esse é o tempo de nós nos aprimorarmos. Parece que tem momentos das nossas vidas que a gente parece estar sempre chamando atenção. Os nossos filhos, por exemplo, estão crescendo, então conforme eles vão crescendo, maior é o grau de atenção que a gente recobra deles.
Então nós vamos cobrá-los mais, nós vamos exigi-los mais, nós vamos atentá-los, chamar a atenção deles para as mais diversas situações. Mas porque nós somos chatos? Não, porque nós o amamos. Nós os amamos, então nós chamamos, nós os repreendemos para que eles se alinhem, para que eles estejam no prumo certo. Mas o nosso problema muitas vezes é que nós somos explosivos. Para os homens, o trânsito é um grande momento, é um grande teste para saber se você é explosivo ou não. Como você reage quando você é fechado? Quando você reage, quando você pede para passar e alguém não te dá a passagem. Para as mulheres, como você reage quando você ouve falar de alguém? Será que você propaga isso? Ou você é alguém que fala assim, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia do Pai? Ou será que simplesmente a gente vai espalhando as notícias e falando e conjecturando, porque deve ser isso, deve ser aquilo, ao invés de nós orarmos? Porque Deus está nos chamando a ouvirmos a palavra dEle e a seguir, a obedecer, a andar segundo a palavra dEle. Note que Jesus, irmãos, Ele está falando com pessoas que escutam a sua palavra. Às vezes a gente pode falar, não, essa palavra é para o fulano que não está aqui, não, essa palavra é para nós. Essa palavra é para aquele que não conhece Jesus, não, a palavra é para nós. É aqueles que estão ouvindo a palavra de Jesus. Jesus não estava falando com pessoas que não sabem nada dEle. Jesus não estava falando com pessoas que não querem saber de ouvir a voz dEle. Ele estava falando com aqueles que têm ouvido a palavra. Então se você está na casa de Deus, se você ouve a palavra, Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Ele está falando com aqueles que têm ouvido a palavra. Jesus advertiu a estes que ouvem a palavra de Deus. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Ei, Deus está nos alertando, queridos. É início de ano. Nós não podemos viver da mesma forma que antes. Nós não podemos seguir como antes. Conforme o tempo passa, nós precisamos nos aprimorar na presença de Deus. Nós precisamos nos tornar melhores na presença de Deus. As pessoas precisam olhar em nós a presença de Cristo. O nosso testemunho de vida precisa refletir o caráter de Cristo. Nós precisamos ser santos, não simplesmente para nós vermos ao Senhor. Nós precisamos ser santos para que as pessoas vejam a santidade de Cristo em nós, porque nós estamos anunciando um reino. Às vezes a gente quer buscar a santidade só para estar mais perto de Deus, mas ei, comece a buscar a santidade. Entenda que buscar a santidade é para que as pessoas, elas possam olhar em você e ver um Deus santo, santo, santo. Por isso nós oramos, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor tem que ser santificado através das nossas vidas. As pessoas precisam conhecer um Deus que é santo, santo, santo. E como elas veem isso? Com um caráter santo. A vida de um cristão precisa ser uma vida santa. O homem insensato da história, o sem juízo, é aquele, irmãos, que finge ter fé, ter firmeza, mas não tem. Ele finge que ama a lei de Deus, mas ele não ama. E essa falsidade vai se revelar quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a perseguição. Aí nós vemos se ele é firme em Cristo ou se ele não é. Aí nós vemos se ele tem a vida dele firmada em Jesus ou não. Esse homem sem juízo, irmãos, é a pessoa que desfruta apenas de alguns momentos. Ele desfruta de alguns momentos escutando a palavra de Deus, mas ele não entrega a sua vida inteira para Ele. Essa pessoa é que escuta, mas ele não põe em prática a palavra de Deus.
É Jesus falando, ele ouve os meus ensinamentos, mas não as praticas. Eu pergunto, qual será o fim dessa pessoa? Será destruição, irmãos. Existem pessoas que não têm frequência de vida devocional com Deus. São pessoas que se agradam em sentir por momentos que Deus está com elas. Não, eu sinto que Deus está comigo, mas é por momentos. E aí elas cantam, pulam, dançam. Mas são pessoas que não têm tomado uma decisão firme de servir a Deus, de andar com Deus e em seus princípios. Hoje é muito fácil, hoje a gente vê estatística que vai falar que o Brasil é um país cristão. Mas eu pergunto, quantas pessoas realmente vivem o cristianismo? Quantas pessoas que estão na casa de Deus, mas são convertidas de verdade? Sabe, irmãos, eu prefiro uma igreja com poucos membros, mas com pessoas que realmente têm compromisso e amam a palavra de Deus, do que uma igreja lotada e cheia de pessoas que não têm compromisso e nenhum tipo de relacionamento com Deus. O problema é que as pessoas não aguentam uma palavra que fala que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar, que você precisa firmar sobre a rocha. Porque hoje nós vivemos um boom de pessoas que dependem de pessoas. Pessoas que precisam o tempo inteiro de outras pessoas fazendo algo por elas. Pessoas que não entendem mais que Jesus é suficiente. Não que você não possa utilizar de ajuda de outros irmãos, isso é bom, mas você não pode tornar isso a chave da sua vida, porque pessoas falham, pessoas erram, e se sua fé não estiver em Cristo, quando pessoas falharem, quando pessoas errarem, você se esvainece. Mas quando você está em Cristo, você é aquele que até sobre aquela pessoa, que talvez pode ser um motivo de tropeço, você vai lá, você ora por ela e você levanta ela, porque a sua fé está firmada em Cristo, está firmada sobre a rocha. Sobre que base você está construindo a sua vida? Sobre que base você se firma para tomar decisões? Será que a tomada de decisões depende da tua mulher, depende do teu marido, depende dos teus filhos, depende do teu pai, da tua mãe? Sobre que base você depende para viver? Tem pessoas que não sabem mais o que fazer sem alguém. Quando a gente precisa entender que a nossa vida está em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. A gente cantou, tem tudo a ver com ele. Mesmo que eu ande em meio ao rio, mesmo que eu ande nas tempestades, eu sei, continua sendo ele. Ele é bom em todo tempo. A gente canta, a porta aberta é você, a fechada é você, é tudo sobre você. Porque é ele. É por ele que nós fazemos todas as coisas. E até nas dificuldades, irmãos. Às vezes nós olhamos num problema, numa dificuldade, o nosso teste de fé, ou a repreensão de Cristo sobre as nossas vidas. Os nossos pais só nos repreendem porque nos amam. Nós só somos repreendidos por Deus, porque Ele nos ama. E Ele quer endireitar os nossos caminhos. Ele fala, ei, essa fundação está errada. Conserta isso daqui. Não vamos fazer de qualquer jeito. Às vezes chega determinado momento da nossa vida que a gente começa a fazer certas coisas de qualquer jeito. Vamos fazer. Está feito. Ah, não ficou tão bom, mas... Hoje eu estava lá trocando as cordas do violão com o Felipe, ensinando ele a trocar as cordas. Aí chegou uma hora que a gente começou a enrolar a corda e não ficou bom. Eu falei, Felipe, vamos fazer tudo de novo. Vamos desenrolar tudo isso aqui para ficar bonito. Até as cordas do violão ficar bonita. Até ali na tarraxinha, quando as cordas ficarem, que elas fiquem enroladas direito. E vamos fazer direito. Ah, mas vai ficar certo assim. Sim, mas não vai ficar perfeito.
E nos falta isso muitas vezes. Porque bater na pedra exige esforço. Então o Senhor está falando conosco hoje. Exige esforço bater na pedra. Aí as pessoas podem falar assim: você está querendo ser santo demais. Tem que falar assim: sim, eu quero ser santo. Porque o meu Deus é santo, santo, santo. Eu quero. E quanto mais santo eu for, mais eu vou refletir Ele. Mais eu vou refletir o caráter de quem Ele é. E Deus está falando isso para mim e para você. É tempo de a gente viver isso. É tempo de a gente almejar isso. Quando vocês saírem desta porta, vocês precisam refletir o caráter de Cristo. Quando nós sairmos dessa porta, a gente precisa refletir quem Deus é. Quando você estiver na tua casa, você tem que refletir quem Deus é. Quando você estiver no teu trabalho, você precisa refletir quem Deus é. Quando você estiver na condução, no teu carro, você precisa refletir quem Deus é. Quando você estiver no médico, você precisa refletir quem Deus é. Só há um que pode servir de base firme para nossas vidas, e esse se chama Jesus. Segundo ponto, irmãos, o chamado de Jesus é um chamado para reconhecer a autoridade dele. Versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. A Bíblia diz que as pessoas ficaram admiradas com o ensino de Jesus. Mas não somente porque o ensino de Jesus era diferente de tudo aquilo que eles tinham ouvido antes. As multidões estavam admiradas com o ensino de Jesus, porque esse ensino vinha com autoridade. Você percebia que tinha vida naquilo que era falado. Tinha verdade. Os mestres da religião daquela época, os religiosos, eles sabiam fazer citações do tipo: o rabino fulano de tal disse isso em tal lugar. Porque o profeta disse, porque Moisés falou. E eles não tinham a coragem, eles não se atreviam a interpretar diretamente a palavra de Deus, apenas usavam partes isoladas que eles conheciam. Em Jesus, porém, havia algo diferente. Jesus não fazia citações de ninguém, muito pelo contrário. Ele interpretava as escrituras como se tivesse um conhecimento pessoal do autor delas. E ele entendia o que o autor estava querendo dizer. Porque ele é Deus, era dele. Então, em vez de dizer fulano de tal disse, Jesus corrigia as más interpretações dos rabinos e ele dizia por sua própria conta. Jesus era diferente dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas eram homens que recebiam uma mensagem diretamente da parte de Deus. E eles sempre usavam falas do tipo: assim diz o Senhor. Então não é deles. Assim diz o Senhor. Mas com Jesus era diferente. Por que eles viam Jesus de uma forma diferente? Muitas e muitas vezes nós lemos nos evangelhos ele ter dito: mas eu lhes digo. Como nós lemos: quem não ouve o meu ensinamento e vive de acordo com ele. Ele tinha autoridade. É viver sobre aquilo que eu estou falando. É viver sobre a minha palavra. Eu lhes digo. Jesus não fazia citações do que outros diziam, mas ele declarava a palavra de Deus com autoridade. Então, amados, era com razão que as multidões ficavam admiradas com a maneira de Jesus ensinar, com a maneira de Jesus falar. Eles nunca haviam ouvido outra pessoa com tal nível de autoridade para dizer e para interpretar a palavra de Deus como era interpretada. Eu quero que vocês entendam isso hoje, irmãos. Isso não é uma interpretação, um exercício de interpretação bíblica para as nossas vidas. Isso significa que nós temos que nos submeter completamente ao senhorio de Jesus. Porque Ele tem autoridade, não é uma autoridade qualquer, é autoridade absoluta. Ele manda sobre tudo nas nossas vidas. Sobre tudo. Sobre nossos relacionamentos, sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida por completo. O nosso problema é que a gente não deixa Jesus ser o Senhor de tudo. A gente continua com um fundamento errado. Porque a gente acha que é melhor para a nossa carne.
para o nosso sentimento. Ei, Deus está falando para você, não é melhor para o teu sentimento, é melhor para Ele. Deixa Ele cuidar. Por isso Salomão, ele fala, Senhor, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Por isso eu iniciei falando, olha, é tudo de Deus. A minha esposa é de Deus, os meus filhos são de Deus. Tudo é de Deus. E eu tenho que ter sabedoria para cuidar. Eu tenho que ter sabedoria para lidar. E a gente precisa começar a entender isso, irmãos. Precisamos começar a viver isso. Ninguém é mais elevado que Jesus, ninguém é maior que Jesus. Então nós temos duas opções nessa noite. A primeira, você pode se entregar a Jesus de verdade. Eu não estou dizendo só para quem não é convertido, não, irmãos. A palavra de Deus é para quem ouve a palavra. Então é para nós. Você pode se entregar a Jesus de verdade, obedecendo a palavra dele, vivendo em justiça verdadeira, e você resolve o problema do fundamento. Então, você vai viver para sempre no reino de Deus, porque você está nele. Vai vir a tempestade, e ela não vai te levar, você vai ficar. Mas, se por outro lado, você escolhe a desobediência, você escolhe fazer do teu jeito, porque você acha que o teu jeito é melhor, a tua forma de agir, a tua forma de pensar, você acha que todas as coisas que você faz é melhor, se você escolhe apenas ouvir a Deus, mas não praticar o que Ele diz, não praticar o ensinamento de Jesus, se você prefere fazer as coisas do seu próprio modo, se você prefere ser a pessoa que dirige a sua própria vida, você está construindo a sua vida sobre a areia, e você estará perdido. Agora pode ser tudo maravilhoso, irmãos, e vão ter pessoas que você vai assim, mas o fulano, mas o Beltrano, ele faz isso, faz aquilo outro, mas vai chegar o dia que esse alicerce vai ser testado. E de que vai adiantar? Todas as coisas, se tudo for levado. Vamos ficar de pé. O que é que você mais quer? Você quer viver a sua vida para si mesmo, fazendo o que melhor te parecer? Você quer viver a sua vida tratando Jesus simplesmente como alguém que você vem buscar de vez em quando, e ouvir uma palavra e está tudo certo, porque você vai agradar alguém? No final de tudo, irmãos, quando Ele voltar, e a palavra de Deus, quem está fazendo a leitura de Mateus já está vendo isso. Os sinais estão ali. Então, irmãos, quando Ele voltar, será revelado por completo como a sua vida está construída. Que eu não posso dizer, que teu pai não pode dizer, que a tua esposa não pode dizer, que teu esposo não pode dizer. Nesse dia vai ser revelado cada um de nós, como a nossa vida está construída. E naquela hora, os nossos motivos, as nossas razões, todas as coisas que você tem se apegado, vão desaparecer. E ficará só você perante Deus. Você não vai ter suas justificativas, você não vai ter os seus porquês, porque a gente é cheio de justificativas e porquês. É só ver, quando você repreende alguém, todo mundo tem um porquê, tem uma justificativa. A gente sempre tem. Sejam elas boas ou ruins, mas nós sempre temos. Nesse dia nós não vamos ter justificativa, porque a gente vai estar diante de um Deus santo, e nada tem valor diante dele. E eu pergunto para vocês, o que vai restar? Jesus não está só nos chamando, irmãos, a obedecer às suas palavras. Jesus não está somente falando para a gente entrar no eixo. Ele está dizendo, ei, eu estou te dando uma oportunidade hoje de você construir certo. Porque a água, a tempestade, ela ainda não veio. As nuvens já estão escuras. Os trovões já estão ressoando.
E Ele está te dando a oportunidade, ei, conserta a tua casa. Ei, conserta teu altar com o Senhor. Ei, conserta a tua edificação com o Senhor. Olha para dentro de você. Aonde tem pecado, começa a tirar agora. Começa a confessar, falar: Senhor, eu recuso isso da minha vida, eu quero me alinhar com o Senhor, porque Deus está dando a oportunidade, Deus está abrindo a oportunidade para a gente construir de uma forma correta. Deus está falando assim: ó, vamos zerar o placar, 0-0. Zera isso da tua vida, zera isso que você sabe que está errado na tua vida, tira, constrói certo, porque a tempestade está chegando. Construa a sua vida na rocha que é Cristo. Por isso eu quero que você olhe para dentro de você agora e veja como está a tua construção. Como você está construindo a tua vida, como ela está indo. Será que quando as pessoas olham para você, elas conseguem enxergar o caráter de Cristo? Ou será que você é confundido com uma pessoa qualquer aí na rua? É tempo das pessoas olharem para você e verem a glória de Deus. Que você busque a santidade para que você reflita o Deus santo que você serve. Às vezes nós somos muito egoístas. A gente quer a santidade só para estar mais perto de Deus. Mas ei, essa santidade é para você refletir o caráter de Deus e mais pessoas se aproximarem dEle. E mais pessoas conhecerem a Cristo através de você. Por isso feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida hoje. Eu não sei como você está. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está te chamando a construir sobre o fundamento certo. Por isso, se você precisa de uma oração, também encorajo você a vir à frente. Os pastores vão orar pela tua vida. Eu vou fazer uma oração, a oração acaba sendo genérica, mas se você precisa de uma ministração, de uma oração particular, eu quero que você venha à frente. Se você entende hoje que algo na tua vida não está construindo certo, peça a Jesus: Senhor, que eu possa me alinhar, que eu possa andar conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Por isso eu vou começar a orar, e se você entende isso e tem essa coragem, eu quero te chamar na frente. E nós vamos estar orando por você e pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada hoje, uma palavra, Senhor, profunda aos nossos corações. Senhor, a tua palavra, ela é personalizada pelo teu Espírito Santo, sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor está falando hoje sobre nós nos alinharmos na tua presença, sobre nós construirmos as nossas vidas sobre a rocha que é Cristo. Pai, por isso nós te pedimos, sonda o nosso coração. Veja, Senhor, se existe algo dentro de nós, e nos revela e nos mostra neste momento, que isso saia para fora e nós possamos confessar e dizer: Senhor, nós renunciamos este pecado, nós renunciamos essa construção errada, nós renunciamos esse comportamento, nós denunciamos, Senhor, aquilo, Pai, que não honra o Teu nome, que não santifica o Teu nome através de nós. Por isso, sobre a Tua igreja, Pai, derrama da Tua graça e da Tua glória agora, Senhor Jesus. Convence este homem e essa mulher, Pai, da Tua palavra. Convence, Senhor, nesta hora, Pai, daquilo que necessita ser consertado, daquilo que necessita ser mudado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, enche, Senhor, a cada um, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, a Tua graça, Senhor. Ministra, Senhor, a Tua glória, porque o Senhor está nos chamando, Senhor Jesus. O Senhor está, Senhor, nos convidando, Senhor Jesus, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, Senhor, é a Tua presença. O nosso alvo, Senhor,
é nos entregarmos por completo a Ti. Por isso o Espírito Santo vem sobre estes meus irmãos que aqui estão. Senhor, que reconhecem que precisam, Senhor Jesus, hoje, Senhor, Pai, estarem fundamentados, Senhor, no lugar certo. Senhor Jesus, que a gente possa viver, Senhor, e olhar para Ti, que a Tua eternidade esteja em nós. Senhor, a nossa maior recompensa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa maior recompensa é ouvir: vinde benditos de meu Pai. Por isso, Senhor, traz cura, Senhor, sobre a Tua igreja hoje. Traz cura, Senhor, sobre os meus irmãos hoje, Senhor Jesus. Sobre cada um que ouve esta palavra hoje. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo. Derrama, Pai, da Tua graça e da Tua glória. Pai Jesus, cura, Senhor. Nos alinha, Senhor, a andarmos conforme a Tua palavra, conforme a Tua presença. Por isso, meu Pai, entregamos tudo diante da Tua presença. Entregamos tudo diante do Teu altar. Senhor, grava, Senhor, o Teu nome em nossas vidas. Esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.